paz do Senhor a todos nossos amigos, alunos, professores que em cada semana estão aqui junto conosco em nossas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. Nesta feita estaremos aprendendo a lição número 7, que tem como título Eu Sou, a Ressurreição e a Vida. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho de João, no capítulo 11 e versículo 25, que diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nossa verdade prática nos diz assim: o Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. Por esta razão temos a garantia, guarde essa palavra, garantia, de que um dia teremos um corpo glorioso como ele. Eu pedi para você marcar essa palavra garantia, porque para mim foi uma palavra-chave na nossa verdade prática. Porque quando Jesus diz, Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e ele nos promete que ele é a nossa ressurreição e a vida. Ele falou que espiritualmente nós não passaremos para a morte, mas da vida para a vida. Então, esta mensagem é a garantia para nós termos um corpo glorioso. E eu comecei a pensar quando a gente faz uma compra. Geralmente eles perguntam, tu tens uma garantia para dar? Então, Jesus garantiu a garantia, ou seja, é o seguro, é o certificado, né? Ele está assegurando que vai se cumprir, e nós sim teremos, né, uma vida gloriosa após a morte, teremos o corpo glorificado, porque Jesus nos deu a garantia. Vamos então para a nossa introdução. O encontro de Jesus com Marta, ao chegar a Betânia, revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da Palavra de Deus. Nesta lição, iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão e, além disso, a partir do milagre de Lázaro. Vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus e todo o Novo Testamento. Então, nesta lição, nós temos um foco, e o foco que estaremos tratando é sobre a doutrina da ressurreição. Mas para entendermos isso, nós vamos para o nosso propósito, o propósito de Jesus, que é o nosso primeiro tópico. A síntese. O propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro era revelar a glória de Deus e fortalecer a fé dos discípulos. Jesus está caminhando agora para um grande milagre que era para impactar seus discípulos. E é por isso que o primeiro tópico vai nos mostrar o recebimento da notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição. Nós temos o caso da viúva de Naim, aonde o seu filho morreu, e a multidão que está com Jesus encontra a viúva de Naim desesperada no cortejo fúnebre do seu filho. O grande encontro entre morte e vida, e Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim.
Jesus ressuscita a filha de Jairo. Jesus, ele faz muitos milagres, mas agora com Lázaro ele vai dar uma abordagem. Por quê? Este é o último dos 7 sinais, milagres, encontradas no Evangelho de João. O primeiro milagre que tem no Evangelho de João é o milagre de água transformada em vinho, numa festa de casamento. O segundo milagre é a cura do filho do oficial. A terceira, a cura do paralítico no tanque de Betesda. O quarto, a multiplicação de pães e peixes, que foi o assunto da aula anterior. A quinta, Jesus anda sobre o mar. A sexta, a cura de um cego de nascença. E esta lição estará tratando do 7º grande milagre, que é a ressurreição de Lázaro. Mas nós entendemos dentro do contexto que Jesus se afastou de Jerusalém, porque já havia rumores da tentativa da prisão de Jesus. Então Jesus vai para além do Jordão. Jesus estava a alguns dias de Betânia. E nós sabemos que Betânia é muito próximo a Jerusalém. Na leitura bíblica em classe que foi feita, que você vai fazer lá na sua classe da escola bíblica dominical, diz que Betânia ficava numa distância de 15 estádios, sendo que um estádio na cultura de Israel, grega, é 185 metros. Então você multiplica 185 metros vezes 15 estádios. Então nós entendemos que Betânia de Jerusalém ficava a 2 quilômetros e 775 metros. Então, era muito próximo Betânia de Jerusalém. É por isso que Jesus não estava pela região, porque ainda não era chegada a sua hora. Por isso, as irmãs de Lázaro, vendo ele muito mal da enfermidade, mandam discípulos ir até aonde Jesus estava, do outro lado do Jordão, chamá-lo, porque elas tinham a esperança que Jesus poderiam curá-lo. Mas Jesus não se apressa. E aí nós entramos no desapontamento de Maria e Marta, porque Lázaro morreu. E o versículo expressa que elas esperavam Jesus ir lá ajudá-las. Lembram-se que esta casa, esta família, era uma família que Jesus amava. Eles amavam Jesus. Lázaro era tido como amigo de Jesus. Nós não vemos Jesus tendo muitos amigos, na questão de intimidade mesmo como amigo. Mas Lázaro, a Bíblia testifica, Lázaro era amigo do Filho de Deus, era amigo de Jesus. Irmãos, isso é muito maravilhoso quando nós analisamos isso. E devido a esse carinho, essa amizade, esta família estava esperando ardentemente a chegada de Jesus. Achava que quando desse a notícia, Jesus ia vir correndo para ver Lázaro. Só que a própria lição está escrito, você vai ver, que
a soberania de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas. Jesus, ele nunca chega atrasado ou adiantado, ele chega na hora certa. E Jesus, quando ele chega lá, Lázaro já está morto há 4 dias. Então vemos que Jesus demorou para chegar em Betânia. E isso nos ensina, sim, que existe um tempo. O Cronos não pertence a Deus, tudo pertence a Deus. Mas nós entendemos que o cronológico humano é para os homens. Deus não trabalha no tempo cronológico. Deus trabalha no tempo kairos, no tempo de Deus, que não é regido por minutos, segundos, dias, 24 horas. É o tempo de Deus. Elas tinham consciência que Jesus é o Filho de Deus. E o plano de Deus não coincidia com o delas. Elas não tinham na programação o que Jesus iria realizar pelo seu irmão. Mas Jesus sabia. Porque Jesus já para os apóstolos lá disse: Lázaro está doente. Mas ele também sabia que tudo era para a glória de Deus. Ele sabia que Lázaro estava morto quando diz: Lázaro dorme. Mas mesmo assim, agora elas estão lá na casa delas, desiludidas, tristes, passando o seu luto de 4 dias com a morte do seu irmão. A ausência temporária de Jesus e a sua chegada tardia, elas estavam angustiadas pela dor do luto. E como novamente diz a lição, Jesus estava prestes para realizar um magnífico milagre. Mas elas não sabiam. Isso me ensina muito, porque nem sempre nós estamos preparados para sermos surpreendidos pela bondosa majestade de Deus. Como seres humanos, nós pensamos como seres humanos, somos filhos de Deus por adoção. Mas muitas vezes nós nos colocamos apenas com humanos. E assim nós entramos no nosso segundo tópico. O encontro de Marta com Jesus. Mas deixa eu fazer um paráfrase aqui. As duas estão em casa, tristes, chorando. E agora ouve a voz: Jesus está chegando. Há um alvoroço. A Bíblia fala que Maria, ela continua dentro de casa. Grifo meu, como dissesse: agora é tarde. O meu irmão já morreu. A Maria, que era atenta, sorridente, agora ela não tem atitude. A mulher que era dada como uma tarefada, que Jesus pregava, e ela com compromissos dentro do lar, fazendo os seus trabalhos, ela é a primeira a se levantar e corre até Jesus, mostrando que Marta também é uma grande mulher de Deus. E ela vai até onde Jesus está. E ela se encontra
com Jesus no meio do caminho. Assim que ela soube que Jesus estava chegando, ela já correu. E ela se dirigiu para ver Jesus. E ela, com convicção, ela fala a famosa frase: Mestre, se eu estivesse presente quando Lázaro ainda estava doente, o meu irmão não tinha morrido. Ela tinha fé, como eu e você temos. Se Jesus estivesse chegado aqui, antes do meu irmão morrer, Jesus tinha o curado. E eu gostaria de ler com você Evangelho de João 11:21, que são estas palavras. Ela disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus fala: teu irmão há de ressuscitar. E ela traz a doutrina da ressurreição, uma doutrina que já era falada pelos judeus, que era a doutrina da ressurreição do último dia, defendida e pregada pelos fariseus, e não estava errada esta doutrina. Então ela era convicta que Jesus, Lázaro iria ressuscitar no dia da ressurreição dos mortos, mas ela não acreditava que ia ressuscitar agora. Então, nós entendemos uma pergunta: quando que Lázaro vai ressuscitar? Então, ela expõe essa doutrina. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, que está em João, no capítulo 11, versículo 22. E Jesus responde com o famoso versículo de 11:25. Eu sou. Eimi, do grego, eu sou. Olha só, Jesus está se intitulando o tetragrama, lá que o próprio Deus diz, eu sou. E ele é o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele faz uma pergunta para Marta: crês, Marta, nisto? Então, nós entendemos que Marta era uma mulher de fé. Marta, uma mulher que tinha conhecimento teológico da Escritura, na doutrina da ressurreição. Lá do Tanakh do Antigo Testamento, ou seja, os livros proféticos, o livro do Antigo Testamento, ela estava fundamentada, um exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 26, versículo 19. No livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 2. No outro texto, Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao 14. São livros bases. Eu quis trazer 3 referências bíblicas da doutrina da ressurreição dos mortos,
para o último dia que está lá no Antigo Testamento. Então Jesus dá para ela uma promessa de vida, ressurreição e vida. E nós encontramos duas lições valiosas dentro desse assunto. O primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida. Como eu falei, Jesus, o evangelista João, ele nos mostrou 7 grandes milagres específicos no seu evangelho. Ele já tinha mostrado como Jesus vence a lei da física andando sobre o mar. E não é um pedaço, ele saiu da praia, foi até o alto mar lá. Ele se colocou como: eu sou o pão da vida. Quando ele faz um milagre coletivo, o único milagre que está nos 4 evangelhos, e ele transforma para mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, uma multidão, multiplicando 5 pães de cevada e 2 peixinhos, alimentando toda a multidão até se fartar, e ainda sobrou 12 cestos. E agora ele está próximo a ressuscitar, uma ressurreição inédita, que é a ressurreição de um homem de 4 dias já falecido. Então, e o segundo ponto, existe a promessa de quem crê em mim. Marta e Maria, elas não estavam preparadas para o grande milagre, porque elas nunca tinham visto, nunca tinham ouvido falar, mas elas criam na pessoa certa, em Jesus, o Filho do Deus vivo. Então essa lição, ela vem nos trazer uma doutrina, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. E no nosso terceiro tópico nós temos a síntese. A doutrina bíblica da ressurreição do corpo mostra a relevância para a esperança da vida eterna na vida do cristão. Então, o primeiro subtópico fala sobre a ressurreição do corpo. No Evangelho de João, capítulo 5, o nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 5, e no versículo 28, que é o texto que estaremos lendo agora, que diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram para o mal, para a ressurreição da condenação. Então nós vemos Jesus fazendo a promessa do gozo eterno. E para aqueles que não querem uma vida com Cristo, também a ressurreição para a vergonha eterna. Então a doutrina da ressurreição do corpo é o elemento essencial do cristianismo. A base do evangelho não é uma teologia humana para falarmos de coisas terrenas. Por quê? Os pobres sempre estarão no nosso meio. Então vai ter cristão que não será rico materialmente. Saúde é uma coisa humana e o nosso corpo ainda não está glorificado. Então sim, nós ficamos doentes. Então,
pessoas que dizem, você não serve a Deus, mas você passa isso, você é provado, você está doente. São pessoas meninas na fé. A pregação do Evangelho é a salvação da alma. A pregação do Evangelho é crer na doutrina da ressurreição. E aí, claro, que Pedro perguntou para Jesus, Jesus, o que acontecerá conosco que deixamos tudo para te seguir? E Jesus prometeu, vai ser acrescentado 10 vezes mais, ou seja, as bênçãos do Senhor estão sim sobre as nossas vidas, mas estamos num corpo mortificado. E até lá, quando o corpo ser glorificado, sim, passaremos por mazelas. E do texto bíblico, profeta Eliseu, a Bíblia diz, estava doente, eu fico doente, você fica doente, mas um dia estaremos na glória, num corpo glorificado, perfeito para a glória de Deus. Nosso segundo subtópico, o terceiro tópico, fala da morte para a vida. No versículo 26, indica que embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. É impossível aquele que viveu a vida para Cristo, viveu para Deus, passar por morte espiritual. Por quê? Porque palavra de Deus não cai por terra. E isso nós cremos em fé, acreditamos na nossa salvação. E o nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana, algo que distingue a vida natural de vida eterna. Sim, existe uma vida eterna. Muitos indoutos, neófitos, meninos teológicos, eu acredito nisso, acredito naquilo, não acredito naquilo lá, às vezes não sabendo fazer uma interpretação bíblica, não sabe às vezes uma interpretação de texto, mas a promessa é clara. E dentro de que Jesus falou, ele nos deu a promessa, nós sim teremos uma vida eterna. Então, nosso último subtópico do terceiro tópico nos mostra logicamente isso, a esperança, uma viva esperança. O relato da ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte entre os seus queridos. Você imagina, quando ele pergunta onde colocaram Lázaro, e eles vêm e vê, e foram, Jesus foi com eles, e viu a rocha tampando aquela sepultura, aquela gruta onde Lázaro estava, e ele fala, tirai a pedra. Olhe a surpresa das pessoas, dizendo, mas Senhor, já cheira mal. E daí ele olha, eu não falei, se creres, verás a glória de Deus? E todo mundo ali, o que vai acontecer? E Jesus faz uma oração para glorificar o nome do Pai. E ele, em clamor, fala, Lázaro, sai para fora. E ele, amordaçado, e ele fala, ajudem ele. Imagine o que acontece nas emoções de todos aqueles que estão ao redor, né, desse momento que viram com seus próprios olhos o nome de Deus sendo glorificado e Cristo mostrando, né, a sua posição de Messias, o homem que manda mortos de 4 dias ressuscitar, o homem que andava por cima das águas, o homem que ressuscitava, fazia cegos de nascença verem. Esse era o Jesus de Nazaré. Ele é a viva esperança para todos os salvos. Vamos então para a nossa conclusão.
Esta lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Esta doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Então, concluo minhas palavras te dizendo: a doutrina da ressurreição é uma doutrina fundamental da nossa fé. Nós servirmos a Deus porque o amamos, e há uma esperança para quem ama a Deus, quem é justo e vive essa justiça, a doutrina da ressurreição. Quero agradecer você que esteve junto conosco em nosso canal. Não deixe de nos seguir, siga o canal, clique no sininho, faça seu comentário e usufrua das lições da Escola Bíblica Dominical e das pré-aulas de todas as classes, em nome de Jesus. Muito obrigado, até a próxima. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.